Abra a sua Bíblia em Romanos. Eu tenho algo do céu para trazer à nossa igreja. Aleluia. Se você estiver anotando, eu quero conversar com vocês sobre 4 pontos. Eu gosto do número 4, sem querer ou não. Geralmente as pregações têm 4 ou 5 pontos. O que eu quero falar hoje é quando a teologia ganha vida. Ainda na série de mensagens uns aos outros, você que não estava aqui semana passada, e se for líder, eu quero pedir encarecidamente também te dar uma direção. Escute a mensagem da semana passada. Nós falamos sobre a língua que esteja promovendo cura sobre as pessoas, ou a língua que esteja ferindo, afastando, machucando e matando pessoas espiritualmente. Então, com muito temor no coração, quero pedir que você ou olhe no YouTube, ou olhe no Spotify. A mensagem ela é importante demais para esse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Abriu sua Bíblia aí. Senhor Jesus e Pai amado, nós pedimos ao Senhor que a Tua graça esteja sobre nós agora. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti nesse momento. Se manifeste nesse lugar. Revela quem o Senhor é, traz a realidade do céu e a perspectiva do céu sobre a igreja, Senhor. Sobre a vida em comunidade, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, destampe os nossos ouvidos, Senhor. Tira a mordaça da nossa boca. Nos dê um coração palpável, flexível, ensinável, de carne. Retira o coração petrificado, cauterizado, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos que os Teus anjos venham ao nosso conservo agora. Anjos que ministram cura, libertação e travem a batalha santa. Venham nesse lugar em nome de Jesus. E nós pedimos ao Senhor que todas as distrações, todos os embaraços, todos os grilhões, toda ansiedade seja dissipada agora, no nome de Jesus. E que a vida de Deus flua nesse lugar, como um rio, como águas vivas, Senhor. Nós pedimos uma manifestação grandiosa da Tua presença. Pai, eu não quero e eu nem ouso pregar como se o Senhor não estivesse aqui. O Senhor está aqui e eu preciso de Ti, Senhor. Sou um homem falho, limitado, pecador, carente, extremamente carente da Sua graça. Então, Senhor, unge o Teu servo hoje, para que proclame a Tua verdade, Pai, e a Tua palavra sobre nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. Amém. Você abriu o livro de Romanos, irmãos, desde que essa série começou a permear o meu coração, e eu comecei a ter alguns insights, algumas revelações de Deus. A da semana passada foi sobre a questão da língua, e essa semana foi sobre a questão de nós termos mutualidade uns com os outros. Sobre nós nascermos e entendermos que, como igreja, fomos criados para edificarmos uns aos outros. E quando nós vamos olhar para o livro de Romanos, no capítulo 12, ele vai falar dos deveres da igreja. Mas eu não quero que você abra ainda em Romanos 12. Eu quero te dar contexto. Preste atenção numa coisa. Paulo não mandava a igreja fazer nada sem dar base doutrinária a ela. Paulo não dava nenhuma direção de comunidade sem antes trazer a apologética, ou seja, o ensino, a defesa daquilo. Em Romanos 1, Paulo vai falar que o evangelho é o poder de Deus. Aí em Romanos 2, Paulo vai falar sobre arrependimento, que a bondade dele deveria nos levar ao arrependimento. Mas alguns estão brincando com a bondade e a graça e acumulando ira sobre si, e serão julgados no tribunal. Então ele fala sobre arrependimento. No 3, Paulo já vai falar que todos nós estamos encerrados debaixo do pecado, carentes da glória de Deus. Então ele vai falar sobre pecado.
Ele vai falar firmemente que nós não temos como ser salvos com o pecado em nossas vidas. Capítulo 4, ele vai falar que é pela justificação que nós somos salvos. Aí o capítulo 5, vamos lá. Capítulo 5, ele já vai falar sobre a natureza adâmica, 5 e 6. E vai falar da natureza de quem nasceu em Jesus, que anda no Espírito. E aí ele vai falar no 7, maldito homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu estou fazendo. Ele está falando de uma guerra interior. E aí quando ele chega no 8, fala que a natureza que nasceu no Espírito, ela vai ter uma vida no Espírito. Aí no capítulo 9, vai falar sobre eleição. Falar sobre a escolha de Deus de salvar. Aí ele vai falar sobre Israel no capítulo 11. No 10 ele já vai entrar que para nós sermos salvos, depois de toda essa construção de entendimento, é com a boca que nós fazemos a confissão. Olha só, Paulo ele é muito intencional. O cara mais entendido que nós podemos compreender é Paulo. Ele está construindo uma base. Aí chega no capítulo 11, ele vai falar ainda sobre a igreja Israel, e que agora vai nascer uma outra igreja, que eu e você. E aí quando ele conclui esse assunto, aí olha o versículo 11 de 33. Romanos 11, 33. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreenderá a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu a primeiro a ele, para que ele lhe seja recompensado? E aí o que ele faz? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente e... Amém. O que está fazendo o pastor Luiz? Encerrando um assunto. Ele trouxe uma base doutrinária, ele trouxe fundamento, Alexandre. E agora ele falou, opa, vou falar agora de prática. Então capítulo 12, 13, 14, 15, Edson, vivência de igreja. Vivência de igreja. Então, sem entendimento nós não temos condições alguma de produzir santidade. Não é mágica, não é algo místico, é algo que envolve verdade internalizada dentro de nós. E aí, qual é o primeiro conselho de Paulo para quem é igreja? Para quem vai viver em unidade? Para quem agora é comunidade? Para quem agora vive no Espírito? Para quem agora é salvo por Jesus? Para quem agora que se denomina cristão, evangélico? Para alguém agora que vai andar no Espírito? Qual é a recomendação? Primeiro ponto que eu quero falar. Tudo começa com uma entrega pessoal. Verso 1 de Romanos 12. Diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, antes de nós chegarmos a ter comunhão com alguém em Cristo, nós precisamos de uma coisa: rendição a Deus. Não temos condições de eu querer andar com o Gabriel, e ele é uma pessoa diferente, talvez ele é uma pessoa do mundo, e eu uma pessoa do mundo, nós vamos brigar. Não vai dar muito, a nossa sociedade vai dar muito certo. Se nós quisermos servir a Jesus e andar em Jesus, a nossa comunhão tem que ter uma coisa: ele tem que morrer para si, e eu tenho que morrer para mim. No sentido não físico, mas no sentido de ego, no sentido de vontades próprias, para que nesta rendição o Senhor coloque o coração dele, e eu passe a amar as pessoas, porque o Senhor começou a entrar no meu coração, e Ele deixou uma marca registrada: ame pessoas. Então a primeira coisa que nós precisamos entender: tudo começa com rendição. Paulo está falando assim: olha, eu dei base para vocês, eu dei fundamentos, mas agora que eu vou entrar no ensinamento de vivência de igreja, preciso falar uma coisa para vocês: ofereçam a vida de vocês como sacrifício vivo. Sabe por quê? Porque vai até um momento
que na comunhão alguém vai te machucar, alguém vai te ferir, ou alguém de repente vai te tratar mal. Acontece, irmãos. O que acontece de bom, perfeito na igreja, foi Deus que fez. O que acontece de ruim, irmãos, foi nós que nós falhamos, nos espetamos. Só que se nós não entendermos que passamos por uma rendição, na primeira briguinha que tiver, a gente está fechando a porta e vazando. Você se rendeu ao Senhor. Você apresentou o seu corpo, a sua vida como sacrifício vivo. Você já não pode querer viver a sua vida do jeito que você quer. Você se rendeu, você passou por Romanos 10, com a sua boca confessou Ele como Senhor. Se é que você fez isso de coração mesmo. Então a primeira coisa, irmãos, para que nós compreendamos, para chegar na comunhão, precisamos chegar primeiro na rendição. Senhor, a minha vida é sua, e eu deixo o Senhor governar, porque eu tenho consciência que o melhor caminho a ser dirigido vem das suas mãos. Então, Pai, o que o Senhor propor para mim agora, eu aceito, ainda que envolva eu estar relacionado com irmãos. Os discípulos querem aprender a orar como os discípulos de João Batista oravam. Sabe o que Jesus falou? Pai nosso. Na primeira menção que você tem diante de Deus, o Senhor quer que você se lembre do seu irmão. Não estou dizendo que você não pode falar meu pai, você pode. Mas o ensinamento teológico e fundamental é Pai nosso. Sabe o que isso quer dizer? Lembre-se do seu irmão até no primeiro instante que você for orar ao Senhor. Paulo estava ensinando isso. Rendam-se. Antes de falar de um dos outros, Paulo fala de uma consagração pessoal. Porque quem não estiver no Espírito e quem não estiver no Senhor é intransponível, não vai conseguir ter comunhão. E por isso que muitos fracassam na comunhão, porque primeiro fracassaram na espiritualidade com Deus. Porque, preste atenção numa coisa, quando você vai diante de Deus, preste atenção numa coisa, olha essa imagem aqui que a gente fez. Quando você vai diante de Deus, qual o motivo de você ir diante de Deus? Você costuma sair da mesma forma quando você vai diante de Deus? Então quando você vai diante de Deus, Deus deixa suas marcas espirituais. Deus deixa o seu DNA. Então eu entro talvez machucado, ferido, perdido, sem prumo na vida. Mas eu vou ao Senhor e aí Ele endireita o meu coração e fala: Mica, você tem que amar o John. Mica, você tem que amar os seus irmãos. Você tem que amar a sua esposa. Você tem que ser alguém que ama a sua família. E o Senhor vai colocando o coração dele. E o Senhor vai modelando o meu interior. O Senhor vai forjando quem eu deveria ser nele. O Senhor vai estruturando a minha identidade. Quando eu saio da comunhão, eu saio quebrando o pau com todo mundo? Não, porque com quem eu estava agora, é natural que eu transmita aquilo com quem eu estava. Moisés desceu do monte de 40 dias, o que aconteceu, gente? Todo mundo falou: põe a venda nos olhos, põe a venda nele. Nós não estamos conseguindo olhar para ele. Por quê? Ele ficou 40 dias e o que ele trouxe? A glória de Deus. Gente, pessoas que passam tempo com Deus, elas serão direcionadas aos seus irmãos. Quem não gosta de ficar com pessoas, quem não gosta de vida de igreja, não está passando tempo com Deus. Agora, passa tempo com Deus, escuta Deus e deixa Deus falar, porque às vezes parece que só a gente quer falar. Deixa Deus falar, faz tempo de silêncio e deixa Deus partilhar. Você vai sair amando pessoas. Você vai sair amando pessoas. Porque Jesus morreu por pessoas. Importa que aqueles que são filhos façam a mesma coisa. Gente, eu estou numa fase com a Aurora que tudo que eu faço, ela quer fazer. Eu pedi? Pedi? Não, mas é o que eu faço, eu estou vivendo com ela. Então ela vê, ela faz. Ela faz. Então, é natural, embora ela não tenha consciência ainda, aos seus 2 anos de idade, mas é natural que, ao ter contato comigo e a viver conosco, ela faça as mesmas coisas. Ela faz a mesma coisa, ela já sabe o que é orar. Ela já sabe o que é falar amém. Se ela está aqui comigo adorando de mão dada, ela já fica fazendo a mesma coisa. Gente, eu não ensinei os trejeitos gospel, né? Mas ela faz.
E tudo bem, porque ela está de alguma forma tentando replicar aquilo que ela está vendo, aquilo que ela tem contato. Quem é filho de Deus e fica com o Pai, ama a gente. Rendição ao Senhor faz o Senhor trazer a porção de quem Ele é. Irmãos, é como se o seu coração se alinhasse com o coração do Pai e faz essa conexão. Só que o seu pecado não pode afetar Deus. Bia, o seu pecado não pode afetar Deus. Quando Deus fala com você, Deus não sai sujo. Não. Tem um sangue muito poderoso que faz um elo nessa relação. E esse sangue venceu todos os pecados. E aí quando nós temos consciência, fé e justificação nisso, aí o coração de Deus afeta o nosso. E governa o nosso interior. E aí é inevitável. Eu passo a amar, porque simplesmente eu estou com meu Senhor e Ele compartilhou quem Ele é. Agora, gente que não gosta de gente, está em Cristo, não faz sentido. Eu acho que tem que rever o fundamento do cristianismo. Porque o cristianismo é justamente amar as pessoas. Quem não se entrega a Deus, sabe o que ela faz? Machuca pessoas. E eu coloquei aqui uma frase, né? Sacrifício dói, gente. Às vezes dói. Renovação da mente no Senhor, que nós lemos aqui, vai mudar os seus relacionamentos. O hábito de você falar com Deus muda a forma de tratar pessoas. O hábito de ser alimentado pelo mundo vai prejudicar muitos relacionamentos. Nós percebemos isso quando às vezes os nossos filhos começam a ir para as escolas, os nossos filhos vão para a faculdade e chegam com as ideias doidas. E aí começa o quê? E aí é só o Senhor realmente para dissipar filosofias, mentiras, ideologias que não pertencem ao reino de Deus. Amém? Segundo ponto, se você que estiver anotando, não mais eu, agora nós. Não mais eu, agora nós. Já reparou que a cultura de hoje, o que ela mais prega é o quê? Seu sonho, seu trabalho, seu projeto, tudo meu, tudo meu. A maior ênfase do mundo hoje é realize a sua própria vontade. A maior ênfase em ensinamento no mundo, você tem que ser a pessoa mais feliz, você tem que ser fiel a si mesmo, você tem que ser a pessoa que luta, trabalha e se esforça para agradar a si mesmo. E Paulo fala que nós temos o nosso ventre, o nosso desejo, ele é um Deus para nós. Então essa busca desenfreada de querer fazer só a nossa vontade, os meus sonhos, os meus projetos, o meu ministério. Nossa, essa frase, gente. Meu ministério nem é teu ministério. Quem libertou o povo do Egito, gente? Deus. Êxodo 3, a gente sabe o que diz? Diz que Deus olhou o clamor do povo, chorando, triste, abatido, e por isso Deus colocou Moisés. Moisés foi inserido naquilo que Deus já queria fazer. Não tinha nada de Moisés. Se Moisés não fosse, Deus levantaria outro. Mas a intenção do chamado é de Deus. Então não tem esse negócio, é meu ministério. Ai, meu ministério. Ai, o meu louvor. Ai, a minha intercessão, meu diaconato, minha mesa. Não tem nada seu. Tudo nosso. Troca isso na tua cabeça. Depois você vê para Jesus, não é mais eu, é nós. Fala para o teu irmão, é nós. Agora é nós. Pareceu bem corintiano. É nós, mano. Fala para ele. Gênesis 1, 26, sabe o que diz, gente? Façamos o homem a nossa imagem. Não está dizendo assim, eu faço o homem. Ana, não está dizendo assim, eu faço o homem. Está dizendo, façamos. Então, quem estava ali criando? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, o que tinha ali? Uma unidade. Então, quando o Deus 1, o Deus 3 e o Deus 1 está criando os seus filhos, o que está fazendo? Unidade. Então, você não é a imagem e semelhança. Se alguém cortar, vai ser uma heresia. Você não é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus.
Então o fato de eu estar com a pastora Angélica, agora eu sou mais imagem e semelhança de Deus. Mas eu sozinho não. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não contra a Rita, não contra o Gabriel, não contra o Paulinho. Porque sozinho nós somos ovelhas fáceis de ser atacadas. É o nós. Por isso que nós vamos resgatar a mentalidade que não é mais eu, é nós. Se nós não mexermos nesse fundamento, é impossível termos comunhão. Eu não vou querer ter comunhão com Eliette, eu não vou. Porque eu estou pensando no eu. O eu é o prumo, é a direção da minha vida. Quebra isso hoje. Não tem mais eu. Em Cristo é nós. Inclusive quando ele orou para que nós fôssemos um, João 17, 21, lembrei agora. Ele falou, para que nós sejamos um, perfeitos em unidade, o mundo verá a Deus. O maior evangelismo que o mundo pode ver, e o maior impacto que uma ovelha pode chegar aqui, ou um visitante, sabe o que é? Vivemos em unidade. O nós evangeliza, o eu, meu amigo, desestabiliza. Jesus orou pela nossa unidade, Jesus orou pelo nós. Nós precisamos entender que não tem mais esse negócio de eu, é nós. Eu coloquei aqui, seu crescimento depende do meu e o meu do seu. Nós vamos atingir uma melhor versão em Deus espiritual quando nós estivermos juntos. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, diz que é melhor 2 do que 1. Porque tem o quê? Melhor paga no seu trabalho. Irmãos, nós vamos ser uma igreja crescente. Eu não digo no sentido qualitativo e no sentido de quantidade, se nós formos um como irmãos. Se nós andarmos em unidade. Esse negócio de cada um para um lado, não, irmão, nós somos um. Diferentes, mas somos um no Senhor. Não somos membros isolados. Note essa frase aqui. O evangelho me tira do centro e me coloca na mesa com muitos irmãos. Quando você conhece Jesus, é literalmente abandonando o que você acha que deve ser a sua vida. E o Senhor te coloca na mesa. Irmão, vocês acham que eu escolhi a família que eu queria? Eu nasci na minha família. Você também. Amém? Não dá para você chegar lá em casa e falar, nossa, eu gosto da família batista, eu achei bacana. Posso mudar para cá? Eu vou falar o quê para ela? Não, você nasceu numa família, posso ser seu amigo, posso ser seu irmão, posso ser seu pastor, mas você já é de uma família. Então, irmãos, nós somos uma família. Nós não trocamos de família como se fosse trânsito, sabe? Não é uma rodoviária, entra e sai gente a todo momento. Por que eu estou querendo dizer isso? É que o nós precisa ser evidenciado. E quando nós nos convertemos, nós ganhamos uma família. Nós somos enraizados num lugar. Nós nascemos em Cristo dessa forma. Mas o que precisa prevalecer no nosso coração, e a verdade que nós temos que ter como coletivo aqui, é que nós vivemos no nós. Se um chorar, todos vão chorar. Se um se alegrar, quem está naquela mesa vai se alegrar também. Então, base teológica aqui, Gênesis, Jesus, trava a língua, 1:26, Eclesiastes 4, João 17, 21, que eu falei sobre a unidade, e Romanos 12, 5, abra comigo, Romanos 12, 5, um pouco mais para frente. Romanos 12, verso 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então nós somos um. O olhar do Senhor sobre nós é que nós somos um. Mas individualmente. Então assim, a sua singularidade Deus respeita. A Nádia é de um jeito, a Kristen é de outro, o John é de um, o pastor Jair de outro. Nós somos diferentes, amém? Faz parte, isso é maravilhoso. Seria tão ruim que fosse todo mundo igual, não é? Uniforme assim, ó. Que graça teria? Como é que eu ia falar? Como é que eu ia zoar o outro lá? Meu, aquele ali é engraçado. Aquele ali é muito sério. A graça da família é isso, gente. Pessoas diferentes. Amém? Mas individualmente somos membros, o quê? Gente, você vai ver essa expressão, um aos outros, ou um dos outros, mais de 300 vezes na Bíblia toda. É como se fosse uns aos outros, o princípio de mutualidade, um para cada dia no ano. Então o que Paulo está ensinando aqui? Ele ensinou o sacrifício próprio, agora está dizendo, nós somos membros uns dos outros. E por isso não faz sentido nós nos ferirmos.
não faz sentido nós falarmos mal, não faz sentido nós julgarmos, não faz sentido a gente ferir irmãos, porque a gente está machucando o próprio corpo. Você já parou para pensar? Ou imagine só o Luiz aqui pegasse e começasse a morder o braço dele. O que você ia falar? Mas esse cara está doido? O que a gente ia fazer? Levar ele? Porque um membro, o corpo, não faz sentido ele morder o seu próprio corpo. Nós ia chamar ele de esquisito, né? Ia levar ele para o hospital, amarrar ele. Brincadeiras à parte, mas o que quer dizer? É que diante de Deus, o nosso corpo é importante. Para eu comer uma manga, sabe, docinha, maravilhosa, eu preciso da mão, preciso da boca, preciso do esôfago para levar para o estômago. Entende que cada parte do corpo tem uma função riquíssima, Lucas, no reino de Deus, mano. E por isso que não faz sentido dizer que essa pessoa já não é importante. Ela é importante. Não é você que diz que é ou não, é o Senhor que diz. Paulo está falando, vocês são membros um dos outros, vocês são pertencentes um dos outros. E cada um com seus talentos, cada um com a sua diferença, juntos, um dos outros, membros um dos outros, diferentes ou não, somos da mesma família no reino de Deus. Olha só, terceiro ponto, e aí a gente vai entrar aqui naquilo que Paulo lista. Isso aqui, gente, é um manifesto de Paulo. Isso aqui que Paulo vai fazer agora no versículo 9 é... Terceiro ponto, o amor cristão é prático, não poético. Porque o mundo, por que eu coloquei isso aqui? Porque o mundo diz que amor é poesia, né? Amor é romance. Biblicamente, amor é atitude. Atitude e sacrifício. Não existe amor sem serviço, ok? Romanos 12, vamos lá, verso 9. Então agora Paulo, ele vai entrar no fundamento prático da igreja. O amor não seja fingido. Irmãos, vocês vão ver que esses versículos aqui, eles são autoexplicativos. Nem compensa eu fazer comentário, dá para a gente fazer isso numa escola bíblica, fundamento por fundamento, mas olha como é explicativo. O amor não seja fingido. O que ele fala? Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Está falando assim, olha, seu amor não seja falso, não seja fake, mas você ame o bem, ande no bem e aborreça o que é mal. Está ensinando. Amai-vos cordialmente. Eu fui procurar no grego essa palavra aqui, amai-vos, sabe o que significa? É o amor fraternal. É o amor storge, o amor fraternal. Então o primeiro princípio, quando você chegar numa igreja e começa a fazer parte da família, sabe o que é? É que essa pessoa é da sua família. E eu volto de novo à reunião familiar. Às vezes nós brigamos ali no almoço, não é? Mas domingo que vem, estamos de volta. Amém? Aí no domingo que vem a gente já estou mais sério. Aí no outro domingo, já deu para perdoar, aí já tem uma graça. Aí chega no outro domingo, a gente já está zoando de novo. Você vê que é um ciclo, porque eu não vou embora, André. Eu não vou embora, é minha família, é minha casa. Faz parte, gente. E aí Paulo está falando assim, amai-vos com amor cordial, amor fraternal, o amor familiar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A partir do momento que você decidiu ser desta igreja, e a partir do momento que você entrou por essa porta e escolheu congregar aqui, nós temos uma aliança com você. Nós aqui do altar temos uma aliança com você. Se um dia você escolher violar e deixar essa aliança, é por uma decisão sua. Mas nenhum homem desse altar, nenhum pastor aqui desiste de ovelha. Ninguém aqui desiste de ovelha. Nós não mandamos ninguém embora. Porque eu sei que no dia que você estiver mal, eu vou com todo prazer e carinho ali te ajudar. No dia também que eu precisar, vocês também vão me ajudar. No dia que precisar de uma mudança, no dia que estiver um problema acamado, doente, porque nós temos uma aliança. No dia que acontecer de repente algum problema e a Paty e a Aurora se precisarem de auxílio, como já aconteceu, vocês são a minha família, a minha igreja, não abro mão. Da mesma maneira que é natural que vocês não abram mão dos seus pastores, da sua liderança. Porque nós somos uma família e nos amamos com este amor aqui, ó, cordial e fraternal. Olha aqui a expressão, uns aos outros, versículo 10. Com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Essa palavra aqui no original do grego, sabe o que é? Abrir o caminho para o outro. Então o que é preferir dar honra? Era abrir o caminho para que o outro seja honrado em primeiro lugar. Isso é igreja.
Aqui, a única briga que é aceitável é a briga de quem vai honrar mais quem. A gente não tem que ser, eu fui ofendido. Não, comece a honrar. Para de valorizar qualquer coisinha mínima. Para de valorizar isso. Começa a honrar o teu irmão. Começa a honrar o teu irmão. Começa a honrar o teu irmão. Coloca ele em primeiro lugar. A gente tem que ter, aqui gente, tem que ser uma comunidade de reis, príncipes e servos. E no lugar onde todo mundo é servo, todo mundo é rei. No lugar onde todo mundo é servo, todo mundo é príncipe do Senhor. Porque quem está servindo está fazendo outro príncipe. Imagina se nós criarmos aqui realmente um movimento de honrarmos e darmos preferências uns aos outros. Como seria a nossa comunidade e como seria as pessoas chegarem por essa porta, irmãos, e olhar e falar, olha como eles se tratam, olha como eles se amam, olha como eles dão preferência uns aos outros. Isso é igreja. Isso é comunidade real. Continue comigo. Não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, não seja lerdo em ajudar, em cuidar. Mas sede fervorosos no Espírito, ou seja cheio do Espírito, servindo ao Senhor e no multirão. Brincadeira. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai no quê? Vê que vida de igreja tem que ter oração, tem que ter perseverança na oração. Vai ter o vôlei, não vai? Mas vai ter oração no outro dia. Partilhai com os santos nas suas necessidades. Ou seja, partilhe, irmãos. Se você está precisando, fale com a tua igreja, fale com o teu irmão, fale com o teu líder. Se você pode ajudar, se posicione e ajude. É um ciclo. Seguir a hospitalidade. Haverá momentos que você vai precisar hospitalizar. Hospitalizar não. Há momentos que vai precisar hospedar alguém. Há momentos, irmãos. Amém? Quem estiver no hospital, que seja curado em nome de Jesus. Versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem. Isso aqui, meu amigo. Isso aqui é... não, você está falando agora para eu orar por quem está me perseguindo na igreja, falando calúnia, queimando a minha reputação. Imagina, Vanessa, orar por esses? Dei até uma pausa aqui, porque isso aqui é difícil mesmo. Irmãos, esse é o ponto alto de quem se parece com Jesus, Andrezão. Porque Jesus, na cruz, abandonado, ele fala, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E se não fosse essa palavra, esquece misericórdia e graça para mim e para você. Estevão fez o quê? Quando estava sendo apedrejado. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você vê que a igreja já começou a fazer isso. Esse é o princípio da igreja primitiva. Irmãos, nós precisamos abençoar quem nos persegue. É dessa forma. Percebeu que alguém está falando mal de você? Já chegou até você? Questione, tá? Quem está trazendo a fofoca. Porque esse aí é o que eu mais desconfio. Esse aí é o que mais quer ver o fogo no parquinho. Eu não fico preocupado com quem está fofocando. Fico preocupado com quem está trazendo. Porque com certeza está aumentando, Cláudio. Quer ver fogo no parquinho. Porque não foi a pessoa que interrompeu. Foi a pessoa que foi travestido de espiritualidade. Falou assim, não, pastor, estou falando mal de você. E não sei o que e tal. Irmãos, nós vamos interromper esse ciclo de fofoca. Falei no culto passado, precisamos sepultar o ministério da fofoca. Dos corredores bastidores. Sabe, imagina só se Deus ficasse filmando tudo que a gente fala ali no banheiro, nos corredores, e começasse a jogar todo o culto. Nós temos que sepultar esse tipo de atitude, dissipar. Se uma fofoca chegou até você, interrompa ela. Isso vai dizer muito sobre o caráter de Cristo sobre você. E se alguém está falando mal de você, irmã Érica, abençoa. Se alguém está falando mal de você, irmã Sueli, abençoa. Você já soube quem é? A Sara está falando mal de mim. Senhor, abençoa a Sara, que ela cresça no Senhor. Não vai falar assim, Deus, que venha a tua ira, teu fogo sobre ela. Não é para colocar ela na fornalha de Jeová não, amém? Que às vezes a pessoa fala assim, que frite ela. Mas irmãos, deixa eu falar uma coisa, quem é seu pai? Então o seu pai vai te defender, amém? O seu pai vai te defender, mas abençoe. E não amaldiçoeis, está falando aqui, na oração não é para amaldiçoar não, hein? Versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Lembra que eu falei? Gente,
Às vezes vai acontecer isso. Eu lembro de momentos que o pastor Luiz compartilhando comigo na mesa, teve dias que ele foi de manhã acompanhar uma pessoa no hospital, aí às vezes à tarde foi fazer um ofício fúnebre de alguém que faleceu, à noite foi apresentar uma criança. Olha só, irmãos, olha só a vida pastoral, você tem que tirar a alegria, não sei de onde. Esses dias eu estava aqui, o culto foi uma bênção, irmãos, foi um culto de quarta-feira, foi o primeiro culto de quarta-feira, foi tremendo, a gente saiu, ainda conversou com todo mundo, foi um momento muito alegre, e aí a mãe de um amigo meu faleceu, e, irmãos, eu ia dar uma passada, eu saí de lá às 5 horas da manhã, eu ia trabalhar às 7 da manhã, mas é a necessidade, não é da minha igreja, tá? Não é da nossa igreja, mas eu preciso chorar com quem é meu amigo, eu preciso chorar com quem é família comigo, mas eu estava me alegrando aqui um pouco antes, mas há momentos que eu vou me alegrar, e há momentos que eu vou chorar. Irmãos, você que está do lado de alguém que está chorando, estou dizendo para você forçar, você fazer uma performance de tristeza, não é isso. Estou dizendo para você se mostrar presente. Edson, você está mal? Irmão, eu estou com você. Eu nem sei o que te dizer, cara. Eu nem sei como te consolar. Eu não sei a sua dor, mas eu estou com você. Aí chegar, Sema, você está feliz porque você conquistou isso aqui? Meu irmão, eu vou me alegrar com você. Irmãos, tá tão raro hoje pessoas se alegrando pelo crescimento dos outros. Está tão raro a gente celebrar as pessoas que estão crescendo na fé, crescendo no ministério. Qualquer pessoa que talvez se evidencie, a gente já quer matar o ministério da pessoa, gente. A gente já fica enciumado. Deixa eu falar uma coisa, esse altar aqui é do Senhor, não é de ninguém não, amém? Não tem dono aqui, amém? Esse altar aqui, ele só é um pouco mais alto, para que a última pessoa me veja, ou veja quem está pregando. Mas ele não faz ninguém diferente do que... Esse altar aqui, gente... No dia do juízo, ele vai ser todo destruído aqui. O que vai restar é a igreja, é eu e você. Você é mais importante do que altar, tá bom? Pessoas são mais importantes do que altar. O problema é que nós amamos coisas e usamos pessoas, quando deveríamos amar pessoas e usar as coisas. Preste atenção numa coisa, nós somos família, e Paulo está estabelecendo esse fundamento para essa igreja. Chore com quem precise chorar, se alegre com quem se alegre. Verso 16, sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Olha que interessante essa expressão inicial, sede unânimes entre vós, como diz aqui, vocês colocaram a minha versão agora, né? Show de bola. Então o que está falando? Seja um com o seu irmão. Tenha o coração de ser um com seu irmão. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Fazer as coisas honestas é de Deus, viu, gente? Isso é de Deus. Causa bom testemunho na igreja. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Se depende de você a paz, provoque a paz. Transmita paz. Gente, isso aqui eu sei que é difícil, mas se está na sua responsabilidade, e se você pode paralisar a intriga, a contenda, paralise. Tenha paz. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos pessoas que trazem a paz de Deus aos lugares. Nós somos pacificadores. O Senhor disse que esses verão a Deus. Olha que recompensa ver a Deus quem transmite paz nos lugares. 19, não vos vingueis a vós mesmos, vingança não é de Deus. Amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então quando o Senhor identificar que realmente um irmão te feriu, caluniou e fez mal, o Senhor vai tratar ele. Mas a Bíblia te chama em Atos 1:8 de testemunha, e não julgador, e não juiz. Igreja, volte para o lugar de testemunha do Senhor, e saia do lugar da tribuna de juízo sobre as pessoas. Não é o seu lugar, é do Senhor. É Satanás que coloca esse negócio no meu coração, de querer dar opinião sobre tudo, de querer dar juízo sobre tudo, de querer criticar qualquer coisa. Isso não provém do céu, isso provém do inferno. E isso quer entrar dentro da igreja. Agora, outra expressão uns aos outros aqui. Olha comigo, Romanos 14:13. Tem muitas expressões uns aos outros.
Romanos 14, 13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou por causa de escândalo ao irmão. Ou seja, uns aos outros aqui, não julgar. Irmãos, lembra que eu falei semana passada? Você não sabe a história da pessoa, não sabe o que ela está passando, não sabe de onde veio, não sabe se ela tem condições de ser o que você acha que ela deve ser. Então não julgue, você não conhece, você não sabe. Para de emitir opinião quando o Senhor não te perguntou nada. Romanos 15, versículo 7. Você vê que Paulo, nesses 3 capítulos, vai falar de uns aos outros. Portanto, recebei-vos, o quê? Uns aos outros. Como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Olha o que o Senhor está falando. Está falando sobre recepção aqui, sobre aceitação. A pessoa entrou, receba. Imagina só, eu chegar lá na casa do pastor Jair, está tendo um almoço, e eu chegar lá na casa de um almoço, e aí ele faz uma cara feia assim, ó. Porque realmente não fui convidado, talvez fui até um pouco inconveniente aparecer lá. O que vai acontecer? Eu nunca mais vou aparecer lá. Nunca. Porque o rosto desfigurou na hora que eu cheguei ali. É hipotético, amém, irmãos? Mas digamos que um dia eu cheguei na casa dele, e bem na hora, a pastora Cátia fazendo aquele feijão lá, com aquele bacon lá, o cheiro está permeando todo lugar. O pastor já está na churrasqueira e naquele negócio. Aí ele fala, opa, vem, eu sei que você talvez não estava marcando, mas olha, vem aqui, senta nessa mesa, eu quero te receber. Olha como é, irmãos, diferença. A mesma coisa é os visitantes aqui. Se eles entrarem e nós não tivermos uma face de acolhimento, se não formos uma igreja afável no seu coração, sabe o que vai acontecer? Eu não sou convidado, eu não sou bem-vindo. Eu não sou bem-vindo. Então essa pessoa fala, eu não volto a essa mesa, porque eu não fui recebido. É a mesma coisa, irmãos. Olha o versículo de Romanos 16, 16. Você vê como recepção é de Deus. É o ministério de Deus. Romanos 16, 16. Saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo, que era um beijo ali no rosto que eles davam. As igrejas de Cristo vos saúdam. Irmãos, nós devemos ter essa recepção. Eu lembro que na Romênia eles ficaram espantados. Espantados, André, Dianara, como o brasileiro é de abraçar, de cumprimentar as pessoas. Eles ficaram espantados. Quando nós fomos evangelizar num bazar, né, que chama Second Hand lá. Era roupa de segunda mão. Aí a gente foi evangelizar, a gente foi comprar roupa e a gente foi evangelizar. E aí, eles nos chamaram e falaram, meu, como é que vocês foram falar de Jesus no estabelecimento? Chamaram a nossa atenção, gente. Mas o brasileiro, ele causa uma alegria, um espanto nas pessoas. Irmãos, nós temos isso, de nós sermos pessoas mais afáveis. O brasileiro, ele é alegre. O brasileiro, ele cumprimenta. Nós temos que usar isso ao nosso favor. Irmãos, nós temos que acolher pessoas. Eu não estou dizendo para você ser inconveniente, de você ser uma pessoa entrão, de você ser uma pessoa chata. Estou dizendo de você acolher pessoas. Paulo está falando aqui, olha, recebam com ósculo santo, cumprimente as pessoas. Irmãos, começa a ter uma atitude, se você senta só desse lado, começa a sentar do outro lado. Começa a sentar em lugares diferentes para você cumprimentar pessoas diferentes. Começa a conversar com pessoas que você não conversam. Sabe por quê? Porque nós somos uma família, moraremos no mesmo céu, passaremos a mesma eternidade, passaremos pelos mesmos portais, e nós não estamos na mesma igreja, talvez não nos conhecemos. Cause situações. Eu sei que a gente gosta da mesmice, eu sei que a gente gosta sempre de cumprimentar as mesmas pessoas, mas cause situações para cumprimentar pessoas que você não conversa. Isso é igreja, Micael, eu vou ter que me esforçar? Sim, meu amado, somos família. Fica difícil dar um glória a Deus para isso, eu sei disso. Aleluia. O amor bíblico não é discurso, é atitude de honrar, servir, compartilhar e, por último, se importar com as pessoas. Uns aos outros também inclui suportar, chorar e perdoar. Quarto e último ponto, o pessoal do louvor pode subir para nós orarmos. Quarto e último ponto. Edificando uns aos outros. Abra comigo, por gentileza, em 1 João 2:11. Gente, eu vou trazer uma chave agora que vai te ajudar muito. 1 João 2, verso 11.
Olha isso comigo aqui. Se você pegar esse discernimento agora, vai te ajudar muito. 1 João 2, verso 11. Preste atenção numa coisa. Agora João está escrevendo para a igreja. Agora não é Paulo, mas agora é João. E João, ele está colocando 3 níveis aqui. Preste atenção. O nível de filhinhos, o nível de jovens e o nível de pais, os mais velhos. Então é o primeiro nível, filhinhos. Segundo, jovens. E o terceiro, mais velho. Nós sempre interpretamos esse texto para falar uma palavra, o jovem é forte. Sim, irmão, o jovem é forte mesmo. Mas o fundo teológico disso e a aplicação é que ele estava dizendo para a igreja que existe 3 níveis. Micael, o que isso tem a ver com edificar uns aos outros? É que se você não compreender o nível do seu irmão, você não vai conseguir edificar ele. Então, o Bruno, ele está num nível. Eu tenho que observar, ter discernimento, não para julgá-lo, mas para tratar ele na medida de fé que ele está. A Thaís, ela está num outro nível. A Juliana está no outro nível. Então, se eu tiver o devido discernimento, eu vou tratar com o amor que precisa. E não vou impor uma carga, um peso que não é devido, do qual não pode suportar. Eu estou trazendo aqui um fundamento, gente, para facilitar os nossos relacionamentos. Olha só o versículo 11. Aquele, porém, versículo 12, perdão. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Olha o verso 14. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Qual é o primeiro nível, gente? O primeiro nível ali, tá recebendo o perdão de Deus, está aprendendo, está se livrando do pecado, agora está conhecendo o Pai, é o momento da identidade, é o momento que ele está vislumbrando, se alegrando, é aquela ovelhinha, Nádia, saltitante porque foi salvo. Irmãos, esse tipo de gente, como que nós edificamos? Fortalecendo a fé dela, e não colocando peso, tropeço sobre as pessoas. Segundo nível aqui, vamos lá, para a gente entender. Versículo 13. Versículo 13, só que a parte C, primeiramente. Pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então essa aqui é a segunda fase de uma pessoa. Então ela já está ali, guardando a palavra, ela já está usando a força dela para buscar Deus, ela já está tendo um compromisso a mais com o Senhor, só que ela está numa batalha com o diabo, ela está numa batalha interna. Então essa pessoa o quê? Ela já suporta um pouquinho mais. Opa, essa pessoa já dá para tratar com um pouquinho mais de firmeza. Essa pessoa já dá para discipular responsabilizando ela. Então é uma pessoa que, se nós tivermos o discernimento, nós vamos continuar impulsionando ela para crescer. E o terceiro nível aqui, versículo 14 ainda, parte B. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Ou seja, quem é essa terceira categoria? Aquele que desde o princípio está conhecendo o Pai, acompanhando o Pai. Então já é aquele irmão ou aquela irmã um pouquinho mais velho, aquela irmã que já tem uma maturidade mais, já tem estabilidade espiritual, já acompanha há bastante tempo. Micael, por que você colocou essas colunas? É que se nós não tivermos o discernimento, nós vamos colocar o mesmo peso para todas as pessoas. Trate aquele que está começando com a devida importância, que precisa de ajuda. Nós não damos uma feijoada para uma criança que ela não pode, ela não consegue digerir, ruminar aquilo. Quem já está crescendo, quem já está na força, quem já está ali brigando com o diabo, esse irmão tem que ser fortalecido, para ele continuar no Senhor, crescendo no Senhor, adquirindo maturidade. E trate aquele que já está maduro na fé, com o devido respeito, com a devida reverência, com devido cuidado, observando e abrindo os ouvidos para ter conselhos.
Por que eu estou querendo dizer isso, gente? Senão não conseguiremos edificar uns aos outros. E aí entra o que eu quero dizer, 1 Tessalonicenses 5, verso 11. Agora que você está discernindo no Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 11. Por isso exortar-vos uns aos outros. Alguém sabe o que significa a palavra exortar? Sem ser o pastor Luiz? Encorajar. Então, tem gente que acha que exortar é dar uma fritada no irmão, ficar confrontando ele. Exortar é encorajar. Se você vai confrontar, dá a mão para ele sair dali. Confronto sem ajuda não é produtivo no reino. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Irmãos, prestem atenção, a nossa comunhão tem uma finalidade. A nossa comunhão tem um motivo. Nós nascemos como igreja para edificarmos uns aos outros. Nós nascemos como igreja para abençoar. O irmão que está no seu lado, ele tem que ser edificado. E é isso mesmo que você está pensando, é como se fosse um prédio. Efésios 3 nos trata como um edifício. Nós estamos construindo algo sobre o nosso irmão. Nós estamos ajudando ele a construir a vida com Deus, para que ele passe por esses níveis que João trouxe. E ele vai crescendo, pastor Cláudio, crescendo. Se você não for ajudar o seu irmão, então não atrapalha pelo menos, meu amado. Ajuda ele a crescer. Chegou perto de você, coloca mais um tijolinho ali, para fortalecer a estrutura dele. Coloca mais um tijolinho para continuar crescendo. Ajuda a dar sustentação na fé dele. Seja alguém que promove crescimento do teu irmão. Você acha que a comunhão é só para a gente falar de futebol? Você acha que a comunhão é só para a gente falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, lazer? A comunhão tem uma finalidade: crescimento espiritual, preparação para a eternidade. A nossa comunhão tem uma finalidade: santificação do nosso irmão. Nós nascemos para fazer bem ao nosso irmão. Somos da mesma família e pertencentes da mesma mesa. Somos da mesma família, mesma mesa. Dá a mão para o teu irmão e cresça com ele. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Volte comigo. Romanos 14, verso 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para paz e para edificação. O quê? De novo uns aos outros. Paulo não enjoa? Paulo não enjoa disso? O fato de nós sermos igreja, o fato de nós sermos uma comunidade chamada pelo Senhor, é nós entendemos o chamado de sermos do Senhor, agregando aos irmãos. Adicione valor ao seu irmão. Adicione valor ao seu irmão. Eu quero finalizar com você, sabe o que? Nós falamos aqui sobre comunhão. Nós iniciamos a palavra falando sobre doutrina. Sabe aonde aparece o diabo nesse livro, gente? Esse é o livro que eu mais li na Bíblia. Olha o versículo 20 do capítulo 16. Micael, onde fica o diabo nisso? Fica no final do livro, nos últimos versículos e debaixo dos nossos pés. Sabe o que isso quer dizer, John? É que quem entende a base doutrinária de Paulo e vive em comunhão com seus irmãos, já venceu o diabo. Tem gente que acha que tem que ficar gritando com o diabo. Seja a igreja, seja a família. Isso vai fazer você vencer o diabo. Olha só. Romanos 16, verso 20. Os 16 capítulos, gente, não tem menção alguma das trevas. Não tem menção alguma do diabo. Não tem nenhuma interrupção do diabo ali. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Se coloque em pé comigo. Oremos ao Senhor agora. Deixa eu fazer uma coisa.
Você não é vinagre na vida do outro. Você é bálsamo na vida do outro. Não nascemos para cutucar feridas, nascemos para curar pessoas. Amém? Você está feliz ainda? O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés. Nós vencemos, a nossa comunhão venceu, a nossa unidade venceu, porque maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, meu amado. Você é família, você é igreja, você é amado nesse lugar, você é querido nesse lugar, meu amigo, minha amiga. Então ore ao Senhor agora, para que sejamos de fato uma igreja família, uma igreja que anda em unidade, uma igreja que se ama. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja agora, e nós oramos pedindo a manifestação deste Deus que agrega, deste Deus que nos faz um, desse Deus que nos ama. Vem nesse lugar, Senhor, cura as nossas feridas, rompe com as divisões e nos faça um. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra viver com ressentimentos. Quando penso que somos tua herança e no nosso galardão, teu olhar de graça nos atrai, a redenção se abraça. No oceano estamos afogando. Cante isso com seu irmão. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. É esse amor que nos faz um. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Esse Deus nos ama, te ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Eu quero fazer um pedido a você agora. Queria que você saísse do seu lugar, abraçasse umas 3 pessoas, se você falasse assim: eu sou família com você, eu sou igreja com você, e eu estou aqui para edificar. Então dê uns 3 abraços agora. Fala que você ama Ele.
somos um. Somos um. Uma só igreja, um só corpo, uma só família, uma só fé, um só Salvador. Nós nos amamos no Senhor. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia! Irmãos, o que vai impactar as pessoas aqui não é a boa música, não é a boa palavra. O que vai impactar as pessoas nesse lugar é o quanto nos amamos como irmãos. Aleluia! Aplauda ao Senhor agora, glorifique ao Senhor. Aleluia! Celebre a vida. Glória a Deus. Que caia por terra